Vamos saber de um certo conto musical para narrador e orquestra de câmara que vai marcar o dia da manhã na Feira do Livro. Amanhã, às 6h30 da tarde e também às 7h15, A Girafa que Comia Estrelas, a partir do conto de José Eduardo Agualusa. Margarida Prates, Catarina Vilar, daqui a pouco também ao telefone o próprio autor, José Eduardo Agualusa, a propósito deste conto musical para narrador e orquestra de câmara. Afinal, Catarina Vilar, como é que tudo isto começou? Tudo isto começa porque o ano passado tínhamos feito um conto musical com o Sapo Apaixonado e este ano queríamos muito um escritor de língua portuguesa e os meus filhos são fãs incondicionais do José Eduardo Agualusa, portanto foram eles que escolheram a história. E que história é esta? Esta é uma história lindíssima, com duas personagens contrastantes que criam uma relação de grande amizade, de grande cumplicidade em torno de um objetivo, que é a Olímpia, a girafa, é uma girafa que come estrelas, e uma galinha do mato, um bocadinho tonta, precipitada, e que se chamava Dona Margarida. Isto que dava jeito era ter o autor aqui para nos esclarecer em relação à origem desta história. Será que ele está mesmo aqui ao lado? José Eduardo Agualusa, em trânsito, viva! Aqui ao telefone. Viva, tudo bem? A origem desta história, José Eduardo Agualusa. Como é que surgiu a girafa que comia estrelas? Já foi há muito tempo, né? Essa história já é muito antiga, então já não me lembro exatamente como começou, qual foi a ideia, mas... Se calhar já é do século XX, para aí? É do século XX. Sim, é do século XX mesmo. Já é do século anterior, sim. Provavelmente. Mas eu sempre tive um fascínio grande, quer por girafas, quer por galinhas do mato, né? E eu acho que começa aí. Não é? E eu tenho dois filhos, acho que quando escrevi essa história ainda só tinha um, mas na verdade comecei a escrever para o meu filho. E então? Tudo começa a partir de uma... Tem ecos de alguma história tradicional angolana ou é inteiramente inventada, José Eduardo Agualusa? Não, esta aí é totalmente inventada, não creio. Houve outras, há um livro mais recente, A Rainha dos Tapafúrdios, que tem por base, enfim, vagamente um conto tradicional. Mas esta não tem, não. Temos aqui várias curiosidades. Uma delas, Margarida Prates. Qual é a sua maior curiosidade? Tendo aqui o autor a mão de semear em relação a esta história. O que é muito engraçado é que provavelmente o autor nunca pensou que a história pudesse ser musicada, não é? É natural que o autor escreva a história e pensa logo numa ilustração pictórica. Daí foi convidar um ilustrador. Mas o que eu penso que o autor gostará muitíssimo de conhecer é este projeto, porque nós musicámos este conto. E a autora desta criação, a Catarina Vilar, que está aqui ao meu lado, foi realmente fantástica, porque ela associou a girafa a um instrumento, a galinha do mato a outro instrumento, e todas as emoções da história, contemplativas, nostálgicas, alegres, de excitação, todas as emoções foram transpostas musicalmente. Instrumentos, Catarina Vilar, vamos saber então. A Instrumentação. Instrumentação, sim. A girafa, para mim, desde o início, era um violoncelo, talvez também por causa do tamanho, o que implicou que um tema nostálgico associado aos anjos de Fauré implicou uma orquestração de raiz, porque a pavane do Fauré é originalmente para flauta e eu tive que orquestrá-la para o violoncelo, para o tema principal ficar no violoncelo. Então, girafa, violoncelo e outra personagem? A galinha do mato tinha que ser uma flauta. Violoncelo e flauta. José Eduardo Agualusa. Se calhar o autor nunca tinha pensado. Estou extremamente curioso, quero muito assistir. Então está aqui o rap. Parece uma boa escolha, de repente, e realmente é uma surpresa muito grande. Isto é coisa boa que as histórias nos trazem, que os livros nos trazem, são estas reinterpretações, não é? E este livro em particular tem-me dado alegrias grandes a mim e ao ilustrador, ao Henrique Ayat, porque já aconteceu em várias escolas os meninos, as crianças organizarem peças de teatro, e, enfim, mas nada como isto, realmente. Isto é alguma coisa completamente nova. Ora, tendo aqui José Eduardo Agualusa disponível, Catarina Vilar, teve alguma daquelas dúvidas fundamentais que gostaria de ter esclarecido com o autor? Será que ainda vai a tempo? Bom, o espetáculo agora está montado e estruturado, mas antes de mais, maior curiosidade sua. Sabe que eu agora que penso, e que quer dizer que o José Eduardo me está a ouvir, penso que eu gostava de lhe dizer uma coisa. Diga, que ele está a ouvir.
Esta história já foi contada nas últimas três semanas, talvez 3 semanas, para perto de 1.400 crianças. Os direitos de autor de Eduardo Agualusa, sim. E a satisfação Foi dele, tudo, que eu estou a imaginar, sim. Sim. Portanto, quando eu faço narrador, quando conto uma história e procuro ao máximo fazê-lo de memória para conseguir olhar o público e ver a reação das crianças, sem partitura, eu gostava, sem partitura, sem eu gostava letras, de dizer ao Zé Eduardo que de facto há 2 momentos em que a Margarida está aqui, sabe que teve em todos os espetáculos que isto é verdade. Os miúdos abrem a boca, ficam todos deliciados, tudo em silêncio e com uma emoção enorme. E são eles? Enorme. Há um momento que é o primeiro, que é quando... desculpem, estou aqui a ver. Olhando para o guião... Não sei se sabem, mas o pior que pode acontecer a uma girafa é ficar constipada. Primeiro, porque quando espirram, assustam todos os outros bichos e sacodem as árvores e as coisas, e algumas girafas chegam mesmo a perder a cabeça. Sim. Neste momento, as crianças todas ficam com aquele ar aterrorizado. Que horror! A girafa perdeu a cabeça. Isto é fantástico, Zé Eduardo, neste momento. Faz a satisfação de um autor que... É muito. E depois, há mais outro? Depois há outro momento, porque a música ajuda muito com o forré. Quando entra o forré, se ouve uma música contrastante e muito mais lenta com o sol do violoncelo, o texto diz: a avó Rosália, mãe da Dona Augusta, tinha um dia dito a Olímpia que os anjos dormem nas nuvens. E também lhe dissera que quando as pessoas morrem, se transformam em anjos. Isto é fantástico. Já Eduardo Agualusa, quando contou isto ao seu filho, para quem tinha pensado a história, ainda se lembra do que é que aconteceu? Aconteceu algo de bom e de profundo. Já hei de ter contado mais do que uma vez. Sim. E a mais pequena também. Mas não, já não me lembro, não. Conto musical para narrador... Agora quero ouvir eu a história, não é? Conto musical para narrador e orquestra de câmara. E neste momento, em que é que está a trabalhar José Eduardo Agualusa? Nestes terrenos, é o que nós queremos saber. Da ficção pode ficar para outra altura, não é? Nestes terrenos, nesta literatura... Sim. Para crianças e outras menos crianças, não é? Mas, sobretudo, nesta área infanto-juvenil, como se dizia antigamente, em que é que o José Eduardo Agualusa está a trabalhar? Se é que está a trabalhar em algum conto? A trabalhar não, mas estou a pensar, eu estou a pensar que quando concluir o romance que estou a fazer agora, quero voltar para A Vida no Céu, que é um romance para jovens que eu escrevia também a pensar nos meus filhos e até com os meus filhos, e na altura prometi-lhes que seria uma trilogia. E, portanto, falta-me ainda escrever 2. Ora, A Girafa que Comia Estrelas foi escrita assim de um jato, já Eduardo Agualusa, ou depois foi recomposta? Isso foi. Não, acho que esse foi. Normalmente, estes contos para crianças que estão publicados foram escritos assim de um jato, sim, ou seja, foram escritos, enfim, em poucos dias, sim. Então, foi assim um trabalho que se fez num instantinho. Agora, José Eduardo Agualusa, quero aceitar aqui pelo menos tenha em consideração aqui um repto que a Margarida Prates e Catarina Vilar lhe querem lançar. Não faço a mínima ideia, isto não foi previamente combinado. Vamos lá saber se sai tudo bem. O José Eduardo Agualusa está de ouvidos bem alerta. Margarida Prates, o que é que quer dizer ao José Eduardo Agualusa? Então, o repto que eu lançava ao autor era que nos fosse ouvir in loco, ao vivo. Nós vamos estar na Feira do Livro no próximo sábado, no dia 28. Vamos fazer 2 sessões com este conto. Somos 7 músicos profissionais em palco. Vamos tocar músicas de grandes autores, Fauré, Vivaldi, Mozart e... Sinceramente, não é por ser eu a pianista da pianista da história ou porque está aqui a Catarina que inventou esta ilustração musical. É tão bonito também pensar que música que foi escrita há 300 anos, há 200 anos, música que nos transmite emoções tão bonitas e que se coadunaram com estas emoções que afinal são universais. Margarida, eu gostava de acrescentar uma coisa, que é nós somos todos músicos. E poderíamos dizer, isto aqui foi a música que nos moveu. Mas quando eu peguei na história, escolhida pelos meus filhos, o que me moveu, José Eduardo, foi a história. Claro, a música foi encontrada com base nos sentimentos contrastantes
que a história nos foi dando. Vamos saber se a agenda de José Eduardo Agualusa permite esse encontro, porque o José Eduardo há de passar pela Feira do Livro, certamente. E só tem um espetáculo na Feira do Livro, só tem esse espetáculo. Vamos fazer 2 no próximo sábado. 2 sessões. Mas no outro dia não tem. Não. Não há mais dias. Pode ser que num destes próximos dias se reencontrem. Então, as sessões no sábado a que horas são? São às 18h30 6h30 da e às tarde. 19h15 no palco da Leia, mas depois vamos fazer isto no Teatro Tivoli, no dia 19 de junho, às 11h30 da manhã. Ok. E aí talvez seja calhar- possível. Já lhes Aí será consigo possível. ir, com certeza. Aí estarei, com certeza. Muito obrigada. E pode ser até que esteja já com um dos meus filhos. E tem que subir ao palco connosco. Pois subirei, com toda a alegria. A Muito girafa. obrigada. E muito obrigado. Obrigada. Obrigado de coração. Muito Obrigado. agradecido ao José Eduardo Agualusa, que participou nesta edição de pré-apresentação da Girafa que Comia Estrelas. Muito grato, José Eduardo Agualusa. Até um dia destes. Até um dia destes. Com a Obrigado. esperança também de termos Ok. um novo livro em breve. Nós continuamos aqui esta conversa à volta deste conto musical para narrador e orquestra de câmara. Tem uma certa tradição estes contos musicais. Claro que todos nos lembramos imediatamente do Pedro e o Lobo. É a inspiração primeira, Margarida Prates, para esta sim, obra? claro, não é? Então isto desde sempre, não é? O teatro musicado. Já antes do Pedro e do Lobo, não é? Quando nós pensamos todas Lá para enfim, trás, muito lá para trás. Claro, muito lá para trás, não é? A gênese até da ópera, do teatro musicado. O teatro Não exclamado. inventámos a roda, não é? Não inventámos a roda. A roda que inventaram verdadeiramente foi terem tido o engenho de se apropriarem, digamos assim, de uma obra como esta, José Eduardo Agualusa, A Girafa que Comia Estrelas. Não perguntámos ao autor, não precisávamos de perguntar, porque o autor aqui está tranquilamente no seu canto, à espera que o livro caminhe por si próprio. Catarina Vilar, quando é que surgiu esta ideia? Esta história estava mesmo a pedir? Eu acho que sim. Eu acho que sim, que a história tinha a dimensão ideal em termos de narração, que eram 7 minutos e meio, mais ou menos, para dar um espetáculo contínuo de narração com música de aproximadamente 32 minutos. Portanto, o tamanho era fundamental. E, mais uma vez, personagens muito tipificadas, de certa forma. Que facilita também às mas crianças a que vida, não é? têm, sim, mas que não têm só emoções do belo, bonito, fantástico. Não são emoções planas, têm espessura, não é? Isto obriga-os a sentir e a viver diferentes emoções ao longo da narração. Musicalmente falando, Margarida Prates, maior desafio para uma pianista que não está propriamente nestas águas todos os dias, não é? Suponho que terá sido, enfim, um desafio maior na sua vida. Foi muito engraçado também nos ensaios, não é? Porque no fundo nós não tocamos as obras todas até ao fim. Eu toco o terceiro andamento do concerto de Mozart para piano e orquestra, o concerto KV 453, mas não toco o concerto todo, não é? Tocamos 2 ou 3 minutos de cada uma destas obras. Mas foi muito engraçado porque uma coisa que aparentemente até parece fácil para um músico profissional, não é? Tocam uns excertos, na realidade nos ensaios não só deu grandes galhofas, como por vezes até dava irritação, porque aquilo afinal, para se coadunar muito bem com o texto, para se coadunar com o que era necessário transmitir, não basta tocar, não basta ser um isso é autómato verdade. que toca É verdade. notas. Porque quando nós fizemos o primeiro ensaio geral, é óbvio que os músicos, enfim, estas obras têm alguma dificuldade, portanto, principalmente em termos de junção de quarteto, os problemas de afinação, portanto, não são coisas que se montem em 2 minutos. E Portanto, os músicos implicava... que foram recrutados já agora, os excelentíssimos Os músicos nós somos todos professores da Academia Musical dos Amigos das Crianças, é tudo professores da AMAC, não há absolutamente um elemento convidado. É Orgulhosamente... tudo a prata e o ouro da casa. Exatamente. Aqui é tudo ouro. E Sim. tudo músicos que se apresentam em palco, que estão habituados a tocar, não é só o Alexandre Delgado e a Margarida Prates, não é? São vários. Muitos deles, como sabe, músicos da Orquestra Sinfónica Portuguesa. António Figueiredo, António Barbosa, Carmélia Silva, violinos, o Alexandre Delgado, a Bárbara Pires nas violas, a Daniela de Brito na violoncelo, a Luísa Marcelino no contrabaixo, Ana Van Zeller, flauta transversal, no clarinete João Pedro Santos e a excelentíssima pianista Margarida Prates. Não me esqueci de ninguém, a não ser Catarina Vilar, a narradora que começa esta história de que maneira? A narradora
por acaso, esta história não começa com o narrador. Esta história começa exatamente com o Mozart. Que este concerto para piano, exatamente, com orquestra, depois entra o tema no piano, e este concerto serve, primeiro porque poderia ser perfeitamente uma abertura de uma opereta de Mozart. Portanto, funciona como abertura e como fecho do conto musical. Portanto, que termina e acaba com Mozart. Portanto, eles tocam Mozart e só depois é que entra a história. Até porque a própria história de José Eduardo começa como se fosse um meio. Não tem propriamente uma introdução. Entra de súbito já está na narrativa. Catarina Vilar, excelentíssima narradora. Vamos lá entrar então no coração da história. Está a música de Mozart a soar? Ou já soou Mozart? Já soou Mozart quando eu começo a falar. E então a Catarina diz? Às vezes a mãe ralhava com ela. Olímpia, Olímpia, lá estás tu outra vez com a cabeça nas nuvens. E era verdade, a mais pura verdade. Aos 5 anos, Olímpia já ultrapassava em altura todas as girafas da savana. Olímpia era tão alta que quando levantava o pescoço e se punha na pontinha dos pés, a sua cabeça desaparecia entre as nuvens. Tem música? Ainda não tem música, já teve o Mozart e depois volta ao Mozart. O Mozart funciona como se fosse um leitmotiv. Um motivo recorrente que vai aparecendo. E depois, quando aparece o motivo dos anjos, temos o Forré, que também é um tema que aparece. A Pavane. Sim. E então, e o que diz mais a narradora? Mais um fragmento desta história. Margarida, escolhe uma parte. Margarida Prates. Então já ouvimos o que antecede a Pavane de Forré, não é? Quando a girafa pensa na avó e aquilo fica tudo muito contemplativo. Também é muito engraçado a entrada do Haydn com a galinha. Porque aquilo vem, é muito engraçado porque a coisa vem muito contemplativa. De repente a história fica assim a pensar nos anjos, na morte, na avó. Portanto, aquilo, durante uns parágrafos, aquilo vem muito contemplativo. E de repente a coisa muda completamente porque a Catarina lê o seguinte. Certo dia, andava Olímpia entretida quando descobriu uma galinha do mato que fizera o seu ninho mesmo no meio das nuvens. E neste momento a flauta entra e toca um excerto do quarteto de cordas que se chama O Pássaro, The Bird, e que a Catarina arranjou para flauta e clarinete. Portanto, não é o quarteto de cordas. Ou seja, não temos os dois violinos, temos o clarinete e a flauta juntos a fazerem um tema um bocadinho tonto, exatamente como a galinha. Tema e variações? O tema simplesmente. O tema que nós escolhemos é do trio do segundo andamento. Ora, e percorrendo esta história da girafa que comia estrelas, neste conto musical para narrador e orquestra de câmara, caminhando, quase até ao fim, um outro momento, senhora narradora, em que momento é que surpreendemos a história? Correndo. A correr atrás das nuvens. Exatamente, há um momento em que a narração está muitíssimo articulada com a música, de maneira a que as frases não só encaixem, mas que tenham o movimento da música. E aí a escolha musical foi o quarteto Opus 64, número 5 de Haydn, e o narrador tem mesmo que fazer a narração em cima da música enquanto os instrumentistas tocam. Um momento, senhora narradora, que a música de Haydn possa soar agora livremente, e este não quando, senhora narradora, por favor, queira dar continuidade e remata a história? Mas quer que faça a narração em cima da música? Sim, por que não? Mas tem que pôr a música, senão não consigo narrar. Vamos pôr a música. Opus 64. Opus 64. Está a música aqui a soar? É um fazer de conta? Catarina Vilar. Como as nuvens correm no céu, por vezes a grande velocidade, Dona Margarida viajava muito. Um dia estava em cima da savana e no outro dia podia acordar noutro sítio qualquer. Em Luanda, em Lisboa ou até em Nova Iorque. Lá em cima, sentada nas nuvens, a galinha espreitava ao mundo e tirava as suas próprias conclusões. E a música neste momento é muito agitada. Corre. E os miúdos percebe-se que também ficam assim no público a mexer-se e aqui os olhinhos e tal. E toda a gente está a imaginar elas as duas à procura de ajuda, a correr e a galinha em cima das nuvens. Margarida Prates, Catarina Vilar e vários músicos que se juntam neste conto musical para narrador e orquestra de câmara,
que tem tudo para itinerar, para andar aí pelo país, de acordo com algumas solicitações. Catarina Vilar, o que é que isto precisa? O espaço é mínimo, 4 por 3 metros, de acordo com indicações que vi, não é? As exigências técnicas são mínimas. Um microfone que tenha um suporte para o narrador. Amplificador, Sim. os instrumentos, não é, que nós levamos, o contrabaixo, é um bocadinho maior, e um teclado digital. Há algumas salas que teremos piano. Temos muitos espetáculos marcados. Já fizemos, creio que, 8. Temos marcados, pelo menos na agenda, mais 8. Tem que ter piano, Catarina Vilar. Pois, mas às vezes é tão complicado, Paulo. Nem que seja um pianinho, onde a Margarida Prates possa, enfim, exercitar-se um pouco. Sim, claro que, enfim, no Tivoli, não é? No dia 19 de junho, Tivoli, que gostaríamos imenso que aparecesse público em geral, porque no fundo nós neste momento as apresentações que temos feito têm sido junto das escolas limítrofes da zona onde a AMAC se encontra, para divulgação da AMAC. Não é? Isto começa dos Amigos das Crianças. Academia Musical dos Amigos das Crianças, exatamente. O que acontece é que, desde o primeiro momento em que nos apresentamos, a coisa tomou umas proporções que nem nós próprias pensaríamos. Então. E, portanto, temos tido convites, já pensamos que isto possa ser uma produção que, como o Paulo diz, possa andar em itinerância pelo país, possa ter outros apoios. Sim. E então aí, com certeza, outra logística, provavelmente com um piano, como deve ser, nos Entretanto, auditórios. a nossa parceria com a Leia também já se estendeu fora da Feira do Livro. E temos uma proposta para a Feira Internacional de Cultura em Cascais, que realiza-se no próximo mês de setembro, e contamos estar presentes não apenas com a Girafa Comia Estrelas, mas com o Sapo Apaixonado. Um dos colégios onde nós fizemos o espetáculo, pelos vistos, um dos miúdos foi para casa muito contente, e a mãe era diretora do Serviço de Pediatria do Hospital de Santa Maria, que nos pediu para lá ir. Vamos ter um espetáculo no IPO, no próximo dia 30 de maio, em Lisboa, às 14 horas, em que juntámos-nos também várias mães da escola para a angariação de bens que nos acompanharão no espetáculo, tanto para o IPO como para a Liga Portuguesa contra o Cancro. A Leia também tem os seus trabalhadores a contribuírem para esta causa. Fica-lhes muito bem, de resto, com certeza. Portanto, não, e é interessante porque se criou uma dinâmica com uma coisa que aparentemente era tão simples, a narração de um conto infantil, e de repente tomou umas proporções muito bonitas, solidárias. Sim. E... Aliás, o próprio espetáculo no Tivoli, que só agora ficou marcado, foi porque tivemos imensas solicitações de escolas e colégios que nos queriam ouvir e nós não tínhamos agenda. Então agendámos um espetáculo grande, numa sala à altura. Isto parece-me artistas de grande nomeada que têm que marcar espetáculos extras, só me parece muito bem. Ora, pensando no público-alvo, evidentemente, parece-me que miúdos e graúdos, mas tem destinatários, não é? Específicos este conto musical. Tem destinatários, porque, por exemplo, esta história pertence ao Plano Nacional de Leitura para o 2º ano do ensino básico. Mas nós também percebemos, não apenas pelas nossas experiências como mães, eu e a Margarida, mas percebemos que esta história é trabalhada dos 3 anos do pré-escolar até ao 5º ano. Portanto, estamos a falar, os miúdos fazem várias atividades diferentes, como o próprio José Eduardo disse, há teatros, há PowerPoints a circularem na internet, há imensos recursos pedagógicos, é uma história que os miúdos conhecem. Portanto, para nós, o público-alvo é efetivamente dos 3 aos 10, 11 anos, porque depois, além da própria narração e da música que dura 30 minutos, há sempre uma sessão pedagógica em que o narrador e os músicos comunicam e procuram analisar e interpretar a obra, tanto do ponto de vista literário como do ponto de vista musical, com o público presente. Portanto, as crianças interagem com os músicos e com o narrador. Portanto, a sessão musical, digamos assim, à volta de 3/4 de hora, sensivelmente, 45, 50 minutos. É uma aula, digamos, exatamente, é uma espécie de aula com estes brindes musicais. Achamos que, e também tem a ver com o facto de nós termos, enfim, miúdos nestas idades, não apenas como professoras, mas como mães, que é, as crianças precisam de material de qualidade. Ou seja, a obra é de facto um livro maravilhoso, lindíssimo, mas também com músicos à altura, com música digna do próprio livro do Agualusa.
Vivaldi, Mozart e Haydn, de certeza absoluta, nunca pensaram que um dia andariam nestas águas? Não, acho que não. Na girafa que comia estrelas, mas é assim também que as obras se eternizam, também com outras abordagens, projetos, um chamado capítulo de projetos para o futuro, também passa pelo passado, pelo sapo apaixonado. Que sapo é esse que um dia se apaixonou, Catarina Vilar? O Sapo Apaixonado foi o nosso conto musical para narrador e orquestra de câmara, portanto o conto musical da AMAC do ano passado, que foi feito em 2015 para mais de 2.200 crianças no total. Sim. Autor? Quem é Ao o autor? todo. Autor. O autor é o Max Veutice, que é um escritor holandês, já falecido, mas que tem uma coleção muito interessante deste sapo. E, de facto, parece-me que o Sapo Apaixonado é a obra mais bonita e que os miúdos também conhecem mais. O sapo sai-se bem nesta história? O sapo é um elemento fantástico, que tem tanto de apaixonado como de trapalhão, como de idealista. O Portanto, sapo, é um sapo... a sua sapinha também, não é? Neste caso, o sapo apaixona-se por uma girafa. Não, por uma pata. Por uma pata, exatamente. Por uma pata branca. Isso não podia que ser. é o amor impossível. Exato. Cá está, no reino dos impossíveis que se tornam possíveis, com estes contos musicais que podem seguir o seu caminho, até com outros projetos da Academia Musical dos Amigos das Crianças. Catarina Vilar, suponho que a ideia é esta, é uma demanda sem fim. Depois destes sucessos, estão perceptíveis outras propostas e outras ideias, não é? Nós achamos, muito conjuntamente, nós achamos que, eu acho que a melhor forma de divulgar a atividade de uma escola de ensino vocacional com uma tradição enorme como tem a AMAC, é divulgar através de um projeto pedagógico, musical e artístico, principalmente que unisse os seus professores em torno de um projeto comum. Catarina Vilar, Margarida Prates, no centro deste conto musical para narrador e orquestra de câmara, com uma dezena de músicos que envolvem professoras da Academia Musical dos Amigos das Crianças. Relembrando então as coordenadas: Feira do Livro, em Lisboa, amanhã, dia 28, sábado, às 6h30 da tarde, e depois às 7h15. Também José Eduardo Agolusa, que estará presente às 4 da tarde, portanto bem mais cedo, e depois esse encontro far-se-á um dia certamente mais tarde, o autor e também os que celebram este conto musical para narrador e orquestra de câmara. Daqui a pouco